Vamos acompanhar uma leitura do livro Pão Nosso. Mensagem de Emmanuel, o médium nosso Chico Xavier, cujo título é Conforme o Amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquela paz por quem o Cristo morreu. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios da sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Por causa desse nosso irmão. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Mas, como a lição nos diz, não são os rituais. É uma forma simples de buscarmos a sintonia com as forças superiores da vida, que sempre estão conosco. Elevemos os nossos pensamentos e vislumbremos em nossa tela mental a figura excelsa de nosso Mestre, vivo, a andar entre a multidão, a espargir uma luz tão suave que atrai e que desperta o interesse. Porque todos os seus gestos, todos os seus movimentos são leveza e mansuetude. Atraem os corações cansados. E observando-te assim, Jesus, sentimos-nos também atraídos pela tua mensagem, por aquilo que nos viestes trazer, e estamos em paz.
Mestre amado, no encontro desta manhã, em que nos reunimos todos em Teu nome, independentemente de nossos valores conquistados, de nossas experiências vividas e até dos motivos que nos trazem aqui esta manhã. Tu és a nossa referência e o nosso elo comum. Sabendo que permaneces conosco, recordamos o momento em que, em meio à multidão, dissestes que sentiste sair virtude. Alguém me tocou. E logo a mulher disse: fui eu, Senhor, quem te toquei. Naquele momento de azáfama, teus companheiros diletos ali do cotidiano disseram: mas Senhor, como é possível? Todos te tocaram, todos te tocam. E ele diz: eu senti. Tu disseste, Senhor, eu senti sair virtude de mim. E o magistral, querido Jesus, daquele momento que ora vislumbramos, a tua fé te curou. Hoje, Jesus, reconhecemos que a nossa vontade é imperiosa na solução de nossos dramas, de nossas emoções, de nossas conquistas. Seja a tua paz conosco e com o teu auxílio a busquemos de forma simples, mas com vontade sincera de a querer em nós, para que tenhamos a tua paz e sejamos a tua paz diante de outros irmãos. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã e, como sempre, desejando que aquilo que de bom produzirmos beneficie a outros tantos. Quer seja companheiros do nosso cotidiano, quer, querido amigo, pessoas da espiritualidade que conosco comungam algum espaço. Sejamos a tua companhia perante as inúmeras situações que nos surgem. Muito obrigado, Senhor. Uma manhã maravilhosa, por isso desejo um bom dia a todos. Podem sorrir nesta hora. A natureza está a nos beneficiar. Este sol não só nos alimenta o físico, como também nos alimenta a alma. Muitas vezes a luz que nós procuramos, ela pode estar assim por trás das nuvens, né? Esse é um tema conhecido, mas está lá mesmo a brilhar. O que nos compete é ou aguardar que passe, ou que nos mudemos de posição. Passam as nuvens, ou nós mudamos de posição, porque o sol está lá. É uma questão de nos buscar. Mas o que nos importa mesmo é a luz do conhecimento. Porque Jesus nos disse assim: olha, quando conheceres a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós pensamos: uau, o que é a verdade? Começamos a questionar. Nós somos assim, né? E colocamos uma série de empecilhos nos nossos passos. Quando em boa verdade o que Jesus está a dizer: conhecereis as coisas. E quando conheceres, serás verdadeiramente livre. É simples, não é preciso aqui grandes voltas. Jesus foi sempre muito simples nas suas abordagens, dizendo aquilo que nós poderíamos compreender naquela altura. Tudo bem? Então, essa é a luz que procuramos. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Senhora? Senhor? Muito bem. É a primeira vez que vem a uma casa espírita ou já conhece mais ou menos? Então está como nós. Nós vamos andar aqui a vida toda e estamos assim só à parte. Muito bem. Sejam bem-vindos. No final, se tiverem alguma dúvida, por favor, estamos disponíveis. Eu vou passar aqui ao trabalho, mas quero vos dizer que o trabalho é de todos nós, como sempre. Não é meu, não é da Sara, não é do Paulo, é de todos nós. Está bem? Todos nós estamos a participar. Portanto, perguntem, coloquem reclamações, não, já sabe, fecha às 9, mas retaliações também aceito. Está bem? Estamos mesmo à vontade. E o tema é tão interessante, eu digo sempre que é interessante porque é sempre, é verdade. Fala do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas fala de uma coisa extremamente importante, que é o próprio caráter da doutrina espírita.
E o capítulo que estamos a dar continuidade é um capítulo que a maior parte de nós assim nem dá muita importância. Mas se olharmos para o capítulo da coletânea de preces, vamos encontrar sempre valores e forma de atuar emocionalmente com esses valores adquiridos. É um resumo do caráter de toda a doutrina espírita. É extremamente interessante olhar para esse capítulo com olhos de ver. Perceber o que é que está a acontecer no último capítulo do Evangelho e aplicá-lo. Ler e sentir, e é isso que nós vamos fazer hoje, está bem? Então, esta proposta de Joana de Ângeles, regozijem-se todos com a mensagem de Jesus. Isto seria muito bom. Ok. Não quer funcionar hoje. Todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. É aqui que eu quero começar por vos dizer que as preces não precisam ser longas. Não precisam ter uma série de rituais, nada. O que é importante é que ela seja sincera. Este voto de Joana, por exemplo, não deixa de ser uma prece. Se pararmos para pensar, o que é que Joana está aqui a dizer? Ela está a enviar-nos uma mensagem com uma força moral, com uma energia para que nós a acolhamos. Isto é uma prece. E se eu estiver a conversar com alguém com segurança e com confiança naquilo que eu estou a dizer, eu estou a fazer uma prece. Porque eu estou a desejar algo que está apoiado ou não em palavras, mas em primeiro lugar está com a emoção a correr. Então regozijem-se, ou seja, fiquemos felizes todos com a mensagem de Jesus, felicitemo-nos com ela. Para além de a conhecer, felicitemo-nos com ela, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Não bloqueia. Deixa entrar. Dói? Muitas vezes dói. Porque Jesus fala-nos na aceitação, nas leis superiores do Pai, que nos ama imenso. E às vezes a vida não nos mostra propriamente essa face. E os efeitos, que é aquilo que nós olhamos, nos incomodam. Mas conforme Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, o que é que vai acontecer? Nós vamos passar a olhar para além da cortina, para além da nuvem, e vamos começar a perceber que aquilo que hoje tanto nos dói é o momento da nossa cura. É o instrumento que Deus utiliza para nos libertar da própria matéria e dos interesses mundanos imediatos. Mas esse é um trabalho. Porque é importante que eu deixe adentrar essa proposta de Jesus. Porque se eu não deixo, eu não tiro a barreira. Ah, mas hoje eu tenho dificuldade, eu só vejo um pouquinho, não há problema. Cada dia, o seu dia. Está bem? Isto é para que nós avancemos um pouco mais. O que é que nos disse? Aqui eu ia falar do tema, mas quero lembrar que nós temos a biblioteca. Está bem? Precisando de livros. Nem vou dizer assim se tiver dificuldades em comprar, não é isso. É que é uma vida. Cria-se todo um projeto de conhecimentos que depois vamos dividindo uns com os outros. O que eu digo normalmente quando surgir um livro é: leia. E se tiver alguma dúvida, algo que não esteja bem esclarecido, não passe. Ponha grafite, tá bem? Não ponham canetas, tá bem? Porque os livros ficam assim um bocadinho feios. Ponham grafite, ponham uma nota, apontem e perguntem. Perguntem. Pesquisem. Ou seja, façam com que isto seja uma roda viva. Tá bem? Não é para ler à toa, passar. Né? Não é para fazer isso. Então temos a biblioteca. Está aqui a Carolina, vocês já conhecem. Ô Carolina, não precisa se levantar hoje, está bem? Não, quer dizer, hoje não precisa. Tá bem? Ah, mas temos pessoas a chegar pela primeira vez, por favor. Tá bem? Já tem que trabalhar. Muito bom dia a todos. Mesmo em especial aos que estão a chegar à casa pela primeira vez. Na sequência do que referiu Casimiro, se pretenderem ler algum livro, informar-se do que existe na biblioteca, estarei ao vosso dispor no final da sessão pública. Obrigado. Obrigado, Carolina. Então vamos aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro absolutamente terapêutico. Para quem tiver dúvidas, leiam.
e vai se sentir muito melhor, não tem dúvidas. Portanto, é terapêutico, faz bem à alma. Leia-o estudando, não é? Então, coletânea de preces espíritas, pelas almas sofredoras que pedem preces. Muito bem. Primeiro detalhe, vamos atentar ao título. Ele não diz pelas almas que pedem preces. Ele não está a falar pelas pessoas que morreram. Ele está a falar por almas que estão a sofrer. Pessoas como nós, que chegam na espiritualidade, estão em sofrimento. E que pedem preces. Duas maneiras de ver o pedem preces. Ou emocionalmente, ou na prática. Uma coisa que normalmente nós não sabemos é que as nossas ideias religiosas, elas passam conosco para a espiritualidade. É muito interessante. Um muçulmano, quando desencarna, ele passa a ser cristão, budista. Não, ele continua muçulmano. Um católico também, um evangélico também. Testemunha de Jeová, seja como for. Continuamos a pensar da mesma forma. Entretanto, repare que ver uma coisa significa que eu uso os argumentos que eu tenho do meu conhecimento. Por exemplo, nós vemos alguém que vê um espírito. O espírito é luminoso. Dependendo da religião, vai dizer, eu vi Deus. Noutra religião, até vai dizer, eu vi uma coisa, eu sei o que era, melhor me afastar, porque se eu não domino, deve ser coisa do demônio, está me querendo enganar. Outros vão dizer que viram Maria. Outros vão dizer que, olha, eu vi um espírito luminoso. Depende das informações e a base que cada um tem para ver essas situações. Então, nós não vamos dizer, você não viu Deus. Não, você não viu Maria. Não. A pessoa vê e interpreta com aquilo que tem de conhecimento. Respeito absoluto. Tudo bem? Então, quando se fala na perspectiva de orar por aqueles que partiram e que estão a pedir prece, estão em sofrimento, eu devo perceber que quando a pessoa pede diretamente uma prece ou uma missa, é porque ela desencarna, ou se percebe que desencarnou, logo aí temos uma questão, né? Pessoas que desencarnam, sabem que desencarnaram, você percebe que desencarnou e diz, ei, eu preciso de missas. Por quê? Porque foi assim que aprendeu. Na sua lógica de equilíbrio é assim. Então se a pessoa pedir uma missa é porque está em sofrimento. Calma. Pode ser um gosto. É o processo que ela aprendeu. E, portanto, quer que a coisa se dê da mesma forma. E se for emocional? Ajudem-me por aí fora. Tudo bem. Também está a pedir. Não necessariamente um ritual. É emocional. E o que é interessante, sabe o que é? Pensem um bocadinho. Estamos todos aqui no domingo de manhã a falar das pessoas que partem para a espiritualidade e o que acontece com elas. Já repararam nisso? Só esta simplicidade. Se nos dissessem isto, cada um tem a sua experiência no tempo da doutrina espírita que tem, mas se nos dissessem isto há 10 anos atrás, ou 15, ou 20, ou 30, dependendo do tempo que cada um está a conhecer a doutrina espírita, pareceria muito estranho. Ou não? Ou não, normal, claro que sim, a pessoa partiu e tem... Nós nem sabíamos, boa parte de nós, que a vida na espiritualidade era uma vida organizada. Nós pensávamos que, fala em espírito, o que é que a gente pensava? Os lençóis esvoaçantes, né? As coisinhas brancas, só com os furinhos nos olhos, né? E depois voa, aquela coisa, né? É a ideia que a gente tinha de espíritos. Por quê? Porque é a ideia comum. Falta de conhecimento, normal. Então, começamos a crescer neste processo. E estamos aqui a falar de coisas que para muita gente lá fora não faz sentido nenhum. Então, neste momento, o que é que a gente faz? Sorri. Faz favor. Sorriam, chega, tá bom. Isabel, leia-me, por favor. Você está aí, as pessoas vão ouvir bem. A 64, desde o prefácio e a prece. Seguido, com calma. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isto, mas eu quero que vocês tenham primeiro uma ideia geral. Está bem? Então, vai buscar os óculos, por favor. Sofredoras que pedem preces. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Prece. Deus, clemente e misericordioso,
misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de nós. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem neles imputar a duração das suas preces. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas orações. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Vai o outro? Perdão? Tem outro. Tem outro? A outra prece? Sim. Leia, por favor. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos a capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar as tuas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o dever. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho, que a tua justiça os poupa e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Obrigado. O espírito da emoção, da perspectiva que nos coloca Allan Kardec, ou os espíritos que enviaram, e Allan Kardec fez a coletânea destas preces e que ele aplicou neste conceito. Apanhado o espírito, vamos perceber por que é que se consegue chegar a este patamar de orar com confiança, sem estar a querer que a pessoa tenha paz eterna, sem nos apercebermos como é que chega lá. Nem estamos a dizer para Deus esquecer as nossas faltas, porque não vai acontecer. É um estado de lucidez na oração. Quando oramos com lucidez, as coisas clareiam-se diante de nós. E nós olhamos para aquilo que estamos a pedir com a mesma lucidez, então aplicamos o quê? Confiança. Porque sabemos o que estamos a pedir. Raciocinamos. E curiosamente, de cada vez que nós pedimos uma coisa que seja não razoável, ou irrazoável, se quiser, a nossa consciência vai dizer, não, não é bem assim. Por quê? Porque vamos estar a orar com sinceridade. E quem ora com sinceridade, sente o que está a dizer e logo na hora tem uma resposta. Eu não estou a falar das orações em público, em que é necessário dirigir uma condução mental de um grupo. Isso é diferente. Embora a lógica seja a mesma. Atenção. Só que não dá muito para a pessoa estar a voltar para trás, a não ser que seja muito evidente. Então, aqui esta nossa lógica de, nas nossas orações, não precisar ser tão longa, desde que eu tenha a consciência do que pode estar a acontecer por aquele N, né, pessoa que partiu, e como é que eu aplico as minhas emoções em relação a ela. É muito interessante. Então, vamos acompanhar
de forma singela, sem grandes voltas, está bem? Porque depois temos, se conseguirmos, vamos falar de outro tema a seguir. Então, para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Daí eu ter apresentado a Carolina, para que nós estudemos o que está para trás. Mas o efeito da prece, de uma forma geral, implica que a pessoa recebe, vamos começar pelo que doa, né? Doa uma energia de confiança que deseja que essa confiança chegue ao outro. O outro vai ouvir, é que vai mesmo ouvir. Vai mesmo ouvir. Muitas vezes temos dificuldade na espiritualidade em ouvir. Por quê? Se tivermos muito ruído psíquico, estão a falar conosco, os nossos benfeitores e por aí fora, nós ouvimos só uns sons lá ao fundo. É quase como se fosse um convite, mas eu não consigo decifrar o que está sendo dito. Ok? Quando começamos a melhorar, já ouvimos. Nós ouvimos uma voz ao longe. Então, essa perspectiva de boa emoção com raciocínio inteligível para aquele que partiu é extremamente positivo, porque mexe nas suas fibras mais íntimas. Basta ter uma conversa. Temos uma conversa com alguém, a pessoa tem um teor elevado de conversa, nós sentimos melhores. Se a conversa for assim, com muita grosseria e por aí fora, nós vamos ficando desconfortáveis. Ou não, depende se a gente estiver na linha, né? Mas a verdade é que ninguém se eleva quando essa comunicação não é, eu vou dizer, plausível. Tá bem? Então, quando estamos na espiritualidade e desencarnamos, imagine que alguém está a dizer assim, que descanse eternamente. A pessoa olha para lá, descansar eternamente aonde? Então, começa a ficar assim um pouco estranho, porque não tem pontos de referência. Mas se diz assim, olha, que você sinta um pouco de paz para ligar-se ao seu anjo da guarda. Bom, anjo da guarda já sei quem é. Então, se eu sentir um pouco de paz, eu me ligo. Ou seja, eu consigo fazer algum raciocínio. Entendem a lógica? Ou seja, a prece tem efeitos grandiosos, quer emocionalmente, quer no raciocínio, no entendimento. E vai beneficiar quem ora e por quem se ora. Aquele que se... Posso só fazer uma pergunta? Claro, Joaquim. Então, eu agradeço que a faça. Eu peço desculpa, não consegui acompanhar bem a leitura, porque tenho alguma dificuldade em ouvir. Não ouvi bem a leitura, se calhar na leitura Até estará a resposta, né? Pois, mas não sei. E admito a minha ignorância. Que tipo de sinais ou manifestações do outro que está do lado de lá nós poderemos receber para termos a percepção de que é uma alma sofredora e que está a precisar de preces? Porque eu, quando faço uma prece ou quando estou a orar, é mais... Estou a pensar na pessoa que está do outro lado. Mas é mais por mim. Quer dizer, eu não tenho a percepção de que a alma está a sofrer ou não. Ok. Eu não sei se é uma pergunta que tem lógica ou não. Para mim, fico com essa dúvida. Joaquim, essa é uma pergunta que leva a outras. Por exemplo, eu vou tentar fazer uma ponte. Imagina o seguinte. Eu não vou falar dos sinais, se a pessoa está bem ou não, porque isso é tudo tão relativo e a leitura que cada um faz das emoções é muito diferenciada. Mas eu posso dizer o seguinte. Alguém diz assim, Casimiro, partiu um familiar meu, será que ele está bem? A minha resposta, atenção, não vejam nem ironia, nem qualquer tipo de sentimento de desrespeito, não é isso. E o que eu vou dizer, e o que eu sei, é que essa pessoa está bem. Mas ela pode estar a sofrer. Mesmo a sofrer, ela está bem. Por quê? Quando nós estamos em sofrimento, nós podemos estar em duas situações. Ou já amparados, ou seja, no leito, sendo tratados, numa instituição de amor, de saúde. Então ela está em tratamento. Ela está bem? Claro que está. Ela está a depurar-se dos males que porventura agregou às suas emoções e não conseguiu se libertar. Então ela está em tratamento, então ela está bem. Então eu vou orar, iluminando a pessoa. Ou seja, é o que eu vou dizer para as pessoas, é mesmo isso. Porque eu vou dizer isto muitas vezes, atenção. E para quem já me ouviu dizer, estejamos à vontade. E quando eu estiver a orar, eu não estou a pensar nela em sofrimento. Eu estou a pensar nela iluminada. Por quê? Porque estou a doar do meu melhor. E é assim que eu a desejo. E é assim que a pessoa recebe. Então vamos imaginar. A pessoa por quem eu estou a pedir, António,
Antônio? Tem um Antônio? Tem. Então, o Antônio está encarnado, né? Ah, o Antônio tem. Mas estás encarnado, né? Acho que sim. É? Manuela, de certeza? Sim, pronto, está toda a gente a ouvir. Então, vou pedir pelo Antônio. Vou pedir pelo Antônio. E imagine que o Antônio está ótimo. Como está, né? Sim, trabalhador, né? Na espiritualidade nós continuamos trabalhadores. Nós continuamos com os mesmos valores. Então, a pessoa está bem. Que bom. Eu estou na sintonia com ela e ela está a beneficiar-se. Ótimo. Imagine que o Antônio não esteja bem. Está doente, está precisando de um tratamento. Eu, ao orar por ela, por ele, nesse caso, pelo Antônio, eu estou a doar uma boa energia de amizade, de companheirismo, por aí fora. Vai chegar até ele. Ele vai sentir a blandice das boas palavras, das boas emoções. Porque a prece não precisa ser longa. É honesta e é sincera. A partir daí, o que é que vai acontecer? Ele vai receber um benefício. Ah, mas não foi a pergunta que eu fiz. Eu queria saber se ele está bem. Está. Porque está onde tem que estar e está a melhorar-se. Percebe a lógica? Por quê? Ah, então eu vou dizer assim. Não, olha que o Antônio está muito doente, está com problema não sei aonde, aqui ou acolá, está com estertores e por aí fora. O que é que vai acontecer na minha mente enquanto encarnado? Vou projetar essa imagem sobre a alma. E eu sei se é verdade isso. Eu sei se a entidade, ou o Antônio, ou seja quem for, está nessa condição, eu não sei. Então eu não projeto uma imagem negativa, projeto sempre uma imagem positiva. Porque não importa ver coisas, aliás, vincular-nos a coisas que nós não dominamos. Então quando eu penso em alguém, estou a pedir por alguém, estou a iluminar a pessoa e sabendo que ela está bem. Com lucidez. A pessoa foi uma pessoa de bem na vida. Boa. Eu sei que está bem. Até naturalmente. E está bem nos dois sentidos. Ah, foi uma pessoa muito avarenta, fazia mal a toda a gente, por aí fora. Ela está bem? Está. Mas está bem como nós temos o nosso patamar na Terra? Não. Porque nosso patamar na Terra olha a forma. Nós olhamos para a forma. Então, do ponto de vista terreno, ela não está bem. Mas do ponto de vista espiritual, está ótima. Porque ninguém está desamparado. Então, tudo aquilo que nós tivemos que desgastar na nossa vida, seja enquanto encarnados, que é melhor desgastar aqui, seja desencarnados, estamos amparados. Então, estamos sempre bem. Tudo bem? É importante ter esse registro, porque é um registro de caridade, de fraternidade e de saúde, que é para nós, que é para o próximo. Quer ver? Por exemplo, temos uma pessoa encarnada, que está no IPO, está em sofrimento. Se eu estiver a orar, a pensar nela em sofrimento, eu estou a juntar energias, estou a criar um magnetismo. Mas se eu imaginar iluminada, é fácil fazer, é tão simples. Né? Imaginá-la iluminada, pacificada, ela até pode estar com as suas dificuldades. Mas eu estou a me pacificar e, pasmem, estou a ajudá-la. Efetivamente. Nós vamos aprender isto com as experiências da vida. Está bem? De certeza muita gente já teve isto. Sua pergunta é muito pertinente, Joaquim. Porque é a dúvida de muitos de nós. Será que meu pai está bem? Meu irmão está bem? Seja como for, minha avó, que eu tanto amo. Gente, gravem isto. Estão todos bem. Necessitam e gostam que nós também estejamos bem e a vê-los iluminados. Faz-lhes bem sempre. Se estiverem no patamar elevado, ficam felizes pela nossa sintonia. Se estiverem em sofrimento, beneficiam. Tudo bem, Joaquim? Alguma questão sobre isto? Eu sei, eu leio pensamentos, né? Não esqueçam disso, tá bem? Ah, mas eu queria mesmo saber como está. Não é preciso, gente. Onde é que nós estamos? Encarnados, estamos na Terra. Vamos viver a nossa vida na Terra. Depois vamos encontrar todos e por aí fora. E outro dia eu ouvi uma jovem a dizer assim, ela teve uma mãe adotiva, e ela estava a dizer assim, e eu senti tanta emoção, até eu fiquei emocionado. Não contem para ninguém. Até enchi os olhos assim de lágrimas, assim, ficou marejado, mas eu segurei. Tanta energia que eu senti naquela frase, a dizer, sonho, como será, não desejo agora, né? Como será o reencontro com uma pessoa. E eu senti aquilo uma prece, gente. Não é preciso ser longo, é a emoção que nós temos. Eu fiquei, uau, isto é amor, isto é reconhecimento. É maravilhoso quando se consegue construir e eliminar as barreiras dos ruídos, das coisinhas, as quesilhas do dia a dia, para sermos assim,
honestos, francos, amorosos, sem dúvidas, ganhar as certezas dessas emoções. Tá bem? Isso foi só uma parte para perceber a questão da prece e como nós pensamos naqueles que já partiram. Muito bem. Então, dito isto por Allan Kardec, né, ou seja, que atrás já está estudado, e quem já conhece as questões da espiritualidade, ora com mais segurança, transmite com mais segurança, porque o direcionamento é claro. Não, volto a dizer, não há ruídos, não há nada à volta. Eu sei que a pessoa está viva, eu sei que é assim e vou orar por ela. Ponto. Será que está viva? Será que pensa? Porque às vezes nós pensamos que a pessoa morreu, mas não mantém a sua individualidade. Será que pensa? Será que sente? Lembra-se de mim? Lembra-se da família? Lembra-se? E começamos a questionar muito, então a nossa prece, em vez de ir para a frente, esbarra no ruído. Então, é verdade. Sim, senhor. A pessoa mantém-se viva, continua a ser quem é, mantém a sua individualidade, continua com os mesmos afetos ou desafetos, seja como for. Então eu vou orar por ela assim, direto. Okay? Então, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Funciona, é uma realidade, faz bem a todos. Terapêutico. Tudo bem? Vamos lá. Como é que Allan Kardec nos orienta ou coleta a prece indicada nestes casos? Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de, seja lá, a pessoa que for. Ora, logo aqui, e aí, por que a Isabel leu? Ora, nós temos uma ideia geral da prece. Depois, os detalhes estão aqui, não é? Primeiro, eu reconheço que Deus é clemente e misericordioso, mas não é da boca para fora. Deus, tu que és bom, por que não estavas naquele sítio antes que me acontecesse aquilo? Ou seja, perceberam aqui a dicasinha? É que tudo está certo no lugar certo. Então, eu sei que Deus é clemente e misericordioso. Quando eu digo isto, sabendo, não é acreditando, é sabendo, então eu tenho fervor, porque eu sei o que estou a dizer. Eu não estou na dúvida. Se Deus é pai, se é padrasto. Não, é mesmo pai. Atenção, os padrastos podem ser ter espírito de pai. Atenção, lá. Às vezes a gente exagera nas coisas, né? É pai. Deus ama-nos. Né? E mãe, para quem quiser também, para não ficar mal. Né? Então, Deus clemente e misericordioso. Eu digo isto sentindo. É verdade. E logo aí a nossa sintonia não é com o mal, não é com a dor. É com o Pai. É quem estamos a buscar para orar e para interceder. Que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de... Detalhe, nós sabemos que a bondade já se estende. Mas eu estou a pedir. Se a bondade de Deus, se as energias, se a força imanente, ou que todos temos, desde o nosso início, que Deus colocou em nós, era aí que se diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é no corpo. Não é? É na força e até nos processos instintivos que Deus nos coloca desde o início em nós, que nós vamos buscando esta lei do progresso, do trabalho, da fraternidade, até no início dos instintos, até a apropriação e por aí fora, e da lei da sobrevivência. Tudo isso foi colocado em nós. Então, se dependesse da nossa oração para que as coisas estivessem bem, ia demorar. Ou seja, as coisas elas vão caminhar bem. Mas nós, quando fazemos parte do trabalho, nós beneficiamos e intercedemos ainda mais em favor de A, B ou C. Por isso é que existe a amizade, por isso é que existe o companheirismo, a fraternidade, em suma, a caridade. Ajudamos-nos uns aos outros. Já viram aqueles momentos em que nós estamos com muita dificuldade e vem um amigo, às vezes não nos dá o que nós queremos, mas aproxima-se, olha, estou contigo, não posso ajudar ou não consigo resolver isso por si, nós estamos juntos, ó, não se deixe cair, vamos lá, eu estou consigo. Gente, não nos alimenta a alma? Alimenta-nos. Eu aprendi isto, há pouco tempo, devia ter 18 anos, mais ou menos. Estava numa situação complexa na atividade profissional, as coisas até só correu muito bem, mas surgiu ali um embaraço, principalmente nas questões de contratações e por aí fora,
E eu estava numa dúvida tremenda. Fiz bem, fiz mal, isso afeta a vida das pessoas e tal, aquela preocupação. E eu já estava a ficar exaurido, era novito, não tinha grande experiência. E liga um amigo meu. Ele liga, conversamos um bocadinho, foi 2 ou 3 minutos e tal, passou. E eu aí, nisso é que nós precisamos ir melhorando, percebendo os momentos da nossa vida e ganhando ensinamentos com eles. Eu comecei a refletir, por que é que eu fiquei tão bem depois dessa chamada? Porque o amor, a fraternidade, alimentam a alma. Então, às vezes, em meio a uma grande dificuldade, não é que a pessoa vai resolver, dá-nos ânimo, esperança. Ah, mas eu vou ficar dependendo do ânimo terceiro. Não, não é isto. É que é uma realidade e alimenta-nos. Então, vamos também alimentar e ajudar os nossos semelhantes. Isto é um aprendizado que a gente... Repare, o que eu acabei de vos dizer? Uma coisa banal. Banal, do dia a dia. Todos nós temos. Mas pensemos nelas. Cada uma delas seja útil para nós, né? Então, quando nós estivermos nesta perspectiva, né, de compreender a lei de Deus e falar e orar e pedir, lembrar que funciona. Faz-nos bem. Engrandece a nossa alma. E ele continua. Na prece, bons espíritos. Ou seja, falou com Deus e pediu para que se estendesse o seu manto. Até aqui tudo bem? Toda a gente cá? Querem se ajeitar na cadeira? Sim? Não? Atenção, estejam mesmo à vontade. Então vamos lá. Bons espíritos. Já mudou, né? Está a falar com Deus, agora está a falar com os espíritos. Que tendes por única ocupação fazer o bem. Com quem é que Allan Kardec está a sintonizar? Benfeitores espirituais. É isso, João. Ou seja, eu quando digo, peço para os espíritos fazer não sei o quê. Quais espíritos? Eu vou chegar na rua e vou dizer assim, olha, cuida lá da minha casa, faz favor. Como é que se chama mesmo? Não funciona, não é? Eu entrego o meu desejo, a chave da minha casa, as pessoas dêem confiança, que eu sei que tem um patamar de entendimento que vai buscar aquilo que nós também pretendemos. Então, bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, ou seja, é uma maneira de dizer, espíritos superiores, intercedei comigo pelo alívio deles. Olha o detalhe do intercedei comigo. Este é o grande monte. Pensem um bocadinho. Intercedei comigo. Eu estou a pedir auxílio do benfeitor A, B ou C. Até posso pedir Bezerra de Menezes, sua corrente médica. Posso pedir a Francisco Xavier, São Judas Tadeu. Eu não sei porque, eu lembro sempre de São Judas Tadeu. E pouco conheço da história dele. E vamos pedindo. Mas olha o detalhe. Intercedei. Espera aí, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou a pedir, eu tenho que fazer alguma coisa. Pensemos lá um bocadinho. Temos que nos doar. Energeticamente. Ou seja, está dentro daquilo que estávamos a dizer. Eu tenho a pessoa, estou a orar por ela. E eu posso fazer assim. Senhor, ajuda o Antônio. Hoje vai ser para ti, Antônio. Hoje você vai sair daqui novo. Não tenho dúvidas. Manuela vai mudar o registro. Peço pelo Antônio para que ele melhore e resolva os problemas da vida dele. E passo. E vou orar, já, olhe pela Manuela, né? Aturar o Antônio. Estou a brincar, né? Então vou pedir pela Manuela. É diferente, muito diferente, se eu elevar o meu pensamento e pedir aos bons espíritos, aos anjos da guarda, aos benfeitores espirituais, a Jesus. Então, busco primeiro a sintonia, ou a Deus, né? Busca a sintonia. Senhor, que o Antônio, coloque o Antônio na minha mente. Logo. E não coloco triste, coloco a sorrir, nem que esteja no hospital. Que o Antônio receba as melhores bênçãos neste momento. Que ele se ilumine sentindo a tua presença, Senhor. E que daqui nós enviamos também um abraço. Antônio, se você fechar os olhos, você fica bem, Antônio. Repare, a prece é longa. Não é longa. Ela é externa, ou seja, eu estou a pedir para alguém fazer qualquer coisa? Não, eu estou a fazer. Eu estou a fazer e estou a ser secundado pelos bons espíritos que vão carregar a nossa própria energia, o bem que desejamos, para beneficiar a pessoa. E pasmem,
pelo caminho vão beneficiar outros. Porque a utilização da energia que doamos é de acordo com as reais necessidades de cada um. Antônio está tão bem, já não precisa. Mas o Antônio, por sua vez, está a pedir por outra pessoa. Então vamos a isto. Cria-se uma corrente luminosa. Gente, é tão simples. Eu por mim, dito isto, fazíamos aqui um instante de silêncio e íamos todos para casa. Porque já muda a nossa vida. Muda a minha, muda a todos nós. Basta isto. Repare, intercedei comigo. Já reparou que nós não estamos a pedir trabalho para os outros? Nós estamos a nos candidatar a trabalharmos com os outros em favor do próximo. Trabalho, gente. Quem me conhece sabe que a única coisa que eu dou assim regularmente é trabalho para os outros, mais nada. Né? E é verdade. Né? Porque é a melhor forma de nós crescermos. Né? Então vamos lá. Eu acho tão emocionante isto, porque é aquela parte que ainda que temos dificuldade em perceber. Ou de praticar. Ah, detalhe, falando nisto, quando se fala que é necessário orar, né? Ali tem um quadro que nos foi doado por uma frequentadora e que diz, eu vou tentar ser o mais assertivo, aliás, o mais ipsiveros possível, vamos dizer assim. A oração é o mais forte estímulo que o homem pode dispor para planificar-se. A oração é o mais forte estímulo que o homem pode dispor para planificar-se. É uma ferramenta, gente, fantástica. Imagine nós no fundo do mar com escafandro, né? Isso é do nosso tempo, né? Escafandro, né? Aquela vestimenta de metal lá no fundo a trabalhar. E aquele fio que dá oxigênio, alimenta, também serve para comunicar, nem que seja com toques. Que é o que acontece connosco enquanto encarnados. Nós não estamos sempre a ouvir os espíritos a dizer, faz isto, aquilo, outro. Não. Nós ouvimos toques. É a consciência aqui, a consciência lá, o despertar aqui, 2 toquezinhos, faça isto. É mais ou menos assim que funciona. Ora, e a oração é esse caminho, esse tubo que nos alimenta a alma, que nos coloca recentrados no que temos que fazer. Quanto tempo falta? Estou a fazer bem? Olha, já há resultados da manutenção aqui embaixo, as coisas já estão a melhorar. Simples assim. Tudo bem? Então isto é fundamental para a nossa relação e para o nosso alimento espiritual. Fazei que lhes brilhe, e aqui continua a pedir, né? Fazei que lhes brilhe diante dos olhos, a esses que estão a sofrer, um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Lembrar que ele está a pedir por espíritos em sofrimento, que estão a pedir preces. Então o que ele está a pedir? Que eles sejam curados. Olha o que ele está a pedir. Se eu pedir assim, olha, que eles sejam libertos. Primeiro não estão presos a eles próprios. Lógica. Detalhe, está a pedir que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça. Ou seja, que ilumine a sua volta, que lhes faça refletir. Luz, conhecimento, lembrar sempre. Tudo bem? Não é uma luz física. É a estrutura que nos tira o ruído e nós conseguimos ver o sol que está, como iniciamos, para além das nuvens, para além da cortina, de onde quisermos. Repare, este é um pedido lúcido. Se eu, Casimiro, se qualquer um de nós estivermos a pedir para que a pessoa, ou essa alma, esteja em paz, é um voto, é um desejo. Se eu estiver a dizer, olha, que o Senhor esqueça os teus pecados, eu não consigo dizer isto. Nem sentir. Então não é uma prece. É uma falácia. Não é uma realidade. Agora, se eu conheço, se eu estudo, a minha prece, ela vai estruturada no conhecimento. Fazer aqui um pequeno parênteses no processo. Há muito boa gente que não conhece estas coisas. Mas ora com fervor, porque já é da maturidade do espírito essa fé conquistada. Nós, espíritas, precisamos de espiritismo. Espiritismo está descrito em toda a obra, incluindo na coletânea de preces espíritas. Ou seja, não pensemos que nós é que sabemos umas coisas. Não. Há almas com tal maturidade que nem precisam, já fazem. Não precisam saber isso. Já fazem naturalmente, porque sintonizam com as situações da espiritualidade e iluminam naturalmente. Tudo bem? Está feito esse parênteses? Então vamos lá. Assim eu consigo
Assim eu consigo pedir por alguém de forma lúcida, racional e enviando as boas energias. Tudo bem? Ai, ai. Isso é bom, não é? Vamos lá. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem. Não é abrir o coração ao desejo de se depurarem e ao arrependimento. O que é que nós aprendemos muitas vezes no nosso processo educativo, religioso? Que o arrependimento coloca-nos às portas do céu. Certo? E a verdade é esta, é que ficamos às portas. Arrependimento, gente, é o momento em que é o clique. Eu estou aqui a errar. Parei. Eu fiz mal. Agora vou para o céu. Vou abrir a porta. Posso? Quer dizer, posso. Ela não abre. Ela não abre. Por quê? A minha consciência tem que estar liberta dos danos que causei. Fazendo o quê? O bem. E nós encontramos Pedro nos Evangelhos, depois de conhecer Jesus, depois de se aperceber dos próprios erros que cometeu, ele diz uma coisa fantástica, ele diz, o amor cobre a multidão dos pecados. A tradução, né? O amor cobre a multidão dos erros. Ou seja, mas é o amor ativo. Ou seja, vamos trabalhar. Vai cobrir tudo. Inclusive das últimas 30 encarnações. Ok? Eu sei que vocês não se lembram delas, né? Eu também não. Mas o facto é que estamos aqui no processo de crescimento. Então, abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Okay? Adiantar-se para o bem, ou seja, despertar. Fazei-lhes compreender que por seus esforços, a tua fé te curou, podem eles encurtar a duração de suas provas. Quem é que já viu o filme Nosso Lar? Tudo bem? Quem já leu o livro? Tudo bem? Quem não levantou a mão, nem numa nem noutra, não desencarne. Está bem? O resto já pode. Já sabe onde é que vai. Está bem, precisa ser agora, né? Não desencarne, gente. Tem lá uma parte que eu acho fantástica. Normalmente as pessoas ficam assim, leem o livro, ou veem o filme. O livro é um livro de esperança, é um modelo da sociedade futura. São valores intrínsecos no trabalho, na remuneração, nas partes lúdicas, no afeto, na abnegação. O livro é impressionante, o filme. E o que é que nos marca normalmente no filme? É o umbral. Aí eu li, mas aquela parte do umbral é sempre. Quer dizer, é raro quando não seja assim, né? E a gente olha para o umbral e diz assim, aí eu não quero ir para lá. Aquelas almas sofrem muito, né? Ou então, aí aquilo é um lugar, é o inferno. É o lugar dos espíritos que não tem jeito nenhum, estão para ali. Não é verdade. O umbral é uma bênção. Para quem viu o filme, viu o livro, esse silêncio é de propósito. Nós olhamos as situações, olha como o Joaquim perguntou, né? E nós fizemos uma ponte. Nós olhamos para situações difíceis do nosso ponto de vista e achamos que aquilo é um caos. É o fim do mundo. Se recordarem do filme como deve ser, ou do livro, melhor dizendo, André Luiz é colocado numa zona umbralina pela sintonia dos seus pensamentos. Ele precisava desgastar o seu orgulho, a sua vaidade, para adentrar no mundo de crescimento sem essas barreiras do eu. Aliás, nós vimos que, mesmo estando no nosso lar, volta e meia ainda vinha aquele eu bastante orgulhoso e que lhe causava alguns embaraços. Ele teve que desgastar aquilo tudo. Mas se repararem mais ainda, pensemos o seguinte, aonde é que ele estaria se não estivesse no umbral? Quem é que me diz? Em parte incerta, talvez. Em parte certa. Incerta. Não, mas estaria em parte certa. Onde é que ele estaria? Os pensamentos dele. Nas regiões abissais. Não. Ele estaria na sua casa. Na sua casa ele estava doente, ciumento. Ele ia virar, sem o querer ser, um obsessor da família.
Ia chegar alguém para constituir um novo espaço no lar para auxiliar a esposa. Ele, epa, na minha casa não. E depois, como estava doente, os seus filhos, pela sensibilidade, até por serem crianças, iriam adoecer também, pela troca fluídica. Mas ele queria fazer mal à família. Ele estava preso egoisticamente e fazia mal pelo egoísmo. Não é pelo amor que ele tinha. É pelo ruído, pela mistura que ele tinha no amor dele, que tornava aquela energia doentia. Então a gente olha para o umbral e diz, oh, que desgraça. Uma benção. Repararam também que ele, no final de 9 anos, ou cerca de 9 anos no umbral, ele pergunta, quanto tempo estive aqui? Quando ele se percebe que são 9 anos, tanto tempo. Olha o detalhe. É que ele, em boa verdade, foi sofrendo aquilo, mas não deu conta do tempo que estava a passar. Okay? Atenção, não diminui provavelmente o sofrimento, mas dá-nos a perceber que o tempo nessas coisas é nada. O que conta é o que nós desgastamos. Então, quando olhamos para estes processos, né, que podem encurtar a duração de suas provas, o que aconteceu com André Luiz para que ele fosse amparado? Recordam-se? Eu vou dizer, está bem? Que é para ser mais rápido? Ou não? É? Então, quem lê o livro, lê novamente, está bem? Combinado? Mas pode desencarnar. Okay? Pode desencarnar, já temos noção. Então, o que acontece? André Luiz, começando a ficar desgastado e cansado do seu orgulho, querendo respostas, porque é possível, sou médico, quem é esta gente? Ou seja, ele diminuía tudo que estava ali à volta, pobres coitados, mas ele, quando olhava, vinham uns raios de luz, ele se apercebia que ele estava igual aos outros. E aquilo foi sendo duro, até que ele se ajoelha, vou falar emocionalmente, fisicamente também pode tê-lo feito, e ele diz, Senhor, o que é que estou a fazer? O que é isto? Aonde é que eu errei? Eu estou a falhar. Então ele diminui o padrão de orgulho dele e ele observa melhor o grupo que vinha, umas caravanas de espíritos superiores, que ia ao longo a recolher as almas que já haviam desgastado as suas energias e podiam receber o tratamento que em boa verdade necessitavam, só que ainda queriam o seu orgulho. Ora, então quando ele diminui o orgulho, ele passa a perceber melhor aquele processo. E ele diz até que volta e meia havia umas luzes, havia um agito no meio, uma agitação no meio onde ele estava, por causa daquelas luzes, daqueles seres que lá passavam, mas ele não conseguia alcançar. Então, quando ele tem uma melhora nesse sentido, ele é então recolhido. Está aqui. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Por quê? Arrependem-se e depois começam a refletir. Aquela paragem do arrependimento significa que diminui o meu orgulho e eu reconheço o erro. Não significa que vou entrar nas portas dos céus. Vai entrar nas portas do céu. É muito interessante. Porque ele entra no nosso lar. Só que ainda não é um céu para ele. Porque é tudo dúvida, está em dor, ainda está a reclamar e por aí fora. Mas quando começa o desejo de se depurar, então ele entra no nosso lar verdadeiramente. Entra emocionalmente. Tudo bem? Se virem o nosso lar também, vão perceber o seguinte. É uma cidade luminosa. Evoluidíssima. Não, não é. É uma cidade de acordo com o nosso patamar. Mas Casimiro, lá é tão bom. É para ver o que é que nos espera. Né? Imagine, se nós achamos que aquilo é bom, imagine o que é bom. Né? Por quê? Porque nós vimos pessoas a chegarem da guerra, ainda algumas com os tiques do racismo, a chegar aonde? No nosso lar. Então não é para seres perfeitos. Não. É para seres em transição, como nós, né? Processo evolutivo. Até aqui tudo bem? Estou a pedir porque tenho lucidez. Leiam o nosso lar. Perceberam a dica? Como é que eu vou orar imaginando um processo se eu não o entendo? Percebem a ideia? Atenção, podemos orar, continuamos a orar, a oração sempre foi, sempre será um forte estímulo, é facto. Mas quanto mais nós conhecermos, mais segurança nós temos. E aí, para além das palavras, vai a nossa emoção. Amigos mudantes? Sim, certeza? Ok, então vamos lá. Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Manter, né? Perseverar, ok? Ouçam essas palavras repassadas de benevolência, aquelas que estou a fazer.
Isto é importante. Olha só. Possam estas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Olha aqui. A amizade, o tal telefonema. Tudo bem? A ligação. A honestidade do propósito. Então reparem. Possam estas palavras repassadas de benevolência. Aplicar o bem sobre as coisas. Olhar bem. Olhar com o bem sobre as coisas. Então a pessoa partiu para a espiritualidade. Tudo bem? Está em sofrimento. Como é que eu vou olhar para ela? Essa é a parte mais interessante. Como é que eu vou olhar para ela? Eu sei que ela está em sofrimento, não sei? Por exemplo, pelo comportamento que ela teve. Né? Então eu tenho mágoas. Eu tenho tiques de relacionamentos. Eu estou a pedir, mas fez tanto mal, mas Senhor, protegei-a. É assim. Vamos corrigir isso. Olhar para além da forma. Cada encarnação é uma experiência. Cada experiência destas é uma marca na nossa vida. Mas essas marcas serão alteradas com novas pinturas, novas páginas, a história vai se contando. Então, quando nós vemos alguém, quer da nossa proximidade, quer pública, seja como for, que tenha tido comportamentos desarrazoados, dentro dos conceitos que nós entendemos como razoados, quando orarmos, oremos com benevolência. Nós queremos perdão para nós e justiça para os erros dos outros. Nós somos muito assim ainda. Vamos aliviar o coração. O outro errou, eu também erro. Eu também errei. Se errei menos nesta encarnação, por misericórdia tive a oportunidade de vir nesta encarnação. Olhar com benevolência. Então, quando eu oro, oro com benevolência. Não dá para chegar... Quer dizer, dá. Senhor, vou pedir pelo Antônio, mas aquilo que ele me fez ainda está cá, ainda sinto, não é? Mas eu estou pedindo para o bem dele. Já criei ruído na oração. Eu vou esquecer o que me fez? Não, mas eu estou a aplicar um desejo positivo para o Antônio. Tudo bem? Depois vocês vão ver quem é o Antônio também. Tudo bem? Amigos mudantes, vão sair bem aqui? É essa oração. Por isso é que ele coloca aqui essas palavras que vamos ditar ou dizer com benevolência. É assim que vamos dizer, com benevolência. Se estivermos a criticar, foi muito mal para mim, mas olha, eu perdoo tudo. Eu posso dizer isto, porque sou honesto. Mas aí aparece a seguir, não é? do inimigo. Eu sou honesto. Eu estou a dizer, olha, causou-me alguns danos, mas eu estou a pedir por ele. A partir daí eu já não estou a pensar em mim. Eu reconheço que nem tudo foi bom, mas eu estou a pedir com benevolência. Pelo Espírito, pela pessoa, pelo ser em si. Não por esta encarnação, por aquilo que já passou. Isto é profundamente libertador. Eu estou a pedir por alguém em que eu admiro e amo muito. É fácil. Fica na primeira parte do que estávamos a falar. Não é? Pode. Também caberia aí a gente fazer uma oração para que afastasse esse pensamento de que ele me causou danos? Cabe e deve ser feito. E não é bem afastar o pensamento. Porque há aqui um trabalho que nós precisamos fazer antes disso. Que é, eu vou pedir por alguém. E esse alguém causou-me mágoas. Então, peraí. Primeira coisa que eu tenho a resolver, e Jesus foi claro, não é? Reconcilia-te depressa com o teu inimigo antes que seja tarde. Ou então, vai reconciliar-te com o teu inimigo para que a tua oferenda seja bem vista aos olhos de Deus. Ora, Jesus é um nosso psicoterapeuta. Vai primeiro fazer uma coisa. Qual é essa coisa? Resolver cá dentro. O que vai acontecer? Aí a oração vai muito mais fluida, porque eu já resolvi cá dentro. Se eu ainda não resolvi, quero orar, não tem problema. Eu sou honesto, falo, mas a grande essência é eu resolver isso. De que forma? Não é esquecendo, não vamos esquecer. Vão ver muitas vezes, nas preces, nas palestras, em discursos, esquecer. É verdade que a ideia de esquecer é arquivar de tal forma que não esteja no meu consciente no dia a dia. Perdão. Mas esquecer, ninguém esquece. No Livro dos Espíritos é muito claro quando diz que todas as experiências nos ficam gravadas.
que é bom, porque se nós esquecêssemos, amanhã caímos no mesmo erro. Então nós vamos sofrer a dor de não ter perdoado, mas vamos ter também a bênção de lembrar como é que resolvemos o assunto, emocionalmente. Então, cabe sim, Cláudio, a perspectiva de pedirmos auxílio para que essa mágoa desapareça. Entretanto, é necessário, para que ela desapareça, nós a enfrentemos. E como é que vamos fazer? Parar, essa parte é dolorosa, está bem? Preparados? Sim? Traz o problema outra vez. Podemos estar magoados com Deus. Às vezes, dependendo da maneira com Jesus. Traz o processo cá dentro. Dói, mas está controlado. E vamos trabalhar esse processo. Vamos trabalhá-lo. Eu consegui resolver na primeira, porque vou lançar o quê? Palavrinha mágica. Benevolência. Ok? Eu olho para o processo, as dores que me deixaram. Há casos que vocês vivem, eu vivo, toda a gente vive, de dores que nos marcaram. E cada vez que a gente se lembra, nem que seja 20 ou 30 anos atrás, as emoções vêm ao de cima. Significa que não está bem resolvido. Certo? Quando já falarmos a sorrir, né, e a pensar, né, como diz Allan Kardec, quando dois jovens que eram desavindos no tempo do primário, quando eles se encontram na universidade, eles dizem, nós éramos tão bagunceiros, tão tolos, né? Andávamos ali a discutir. Percebe a ideia? Ou seja, quando amadurecer, a coisa que era importante na altura passa a ter importância relativa. Então já demos uns passos à frente, vamos trazer o processo à tona, vamos olhar para ele, e agora, com um novo olhar, não o olhar que nos fez sofrer tanto, com um novo olhar, que é o de hoje, vamos trazer o processo ao de cima e dizer, foi por isto, foi por aquilo. Eu tenho que me compreender, porque também eu senti esta mágoa durante tanto tempo que não percebia isto, ele fez isto que não percebia aquilo, e vamos trazendo ao de cima e resolvendo com benevolência. Isso é mais difícil quando a alma sofredora ainda está encarnada. Eu posso dizer que pode ser mais difícil, porque nós não conseguimos alterar de tal forma, entretanto é a melhor. Por quê? Porque nós reencarnamos juntos para nos ajudarmos, porque na espiritualidade estava difícil. Então, se é para fazer, é aqui. Perdão? E isso é interessante. A gente, aqui na Terra é que é difícil. Claro, não é porque o processo é difícil. É porque nós mesmos olhamos para o processo com olhos da Terra. Quando o processo, em boa verdade, é sempre espiritual. Então, a dor pode ser muito grande, a dificuldade é grande, o magnetismo também envolve aqui. Mas aí, se nós aplicamos um ponto de vista espiritual, lembra-se, nós estamos no escafandro, não é? Cá embaixo, cheio de água, tudo pesado, o movimento é difícil, né? É mesmo difícil. Muito, tem barulhos e comunicações. Aí, quando você para e pensa, peraí, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu vim aqui para consertar esta peça do navio, ou este gasoduto, seja o que for. Eu vim aqui para fazer isto. O que me adianta agora estar a reclamar que o parafuso não está bom? Ok, o que eu vou fazer? Vou arrumar o assunto, volto para cima, pego outra peça ou não? Vou conseguir resolver? O que eu trago aqui comigo? Que ferramentas eu tenho? Lembrei-me de uma aula, não sei das quantas, que se eu bater 2 ou 3 vezes nesse sentido, o parafuso vai se resolver. Pronto, é assim. É o trabalho no momento. Reclamar e achar que é mais difícil é sinal que eu não percebo a dificuldade em que eu vinha já comprometido. É dizer assim, este filho é difícil, este pai é difícil, este companheiro, esta companheira. É tão interessante, porque são justamente essas pessoas que fazem parte da nossa vida e que nós pedimos para encarnar com elas. Fomos nós que pedimos. Então não são problemas, são oportunidades. Uma bênção impressionante. E, gente, apesar de tudo, isto é muito simples. Não tem segredo nenhum. É muito simples. Viram alguma dificuldade nisto? Aí eu sei, eu leio pensamento, na prática que é difícil. Lá fora que é fácil. Aqui nós nos comprometemos numa mudança. É sempre assim. Nós temos um grande projeto. Vamos fazer o projeto nesta empresa. Não é? No papel é tudo bonito. Não é? Mas se for aplicado como está no papel, vai funcionar. E se encontrarmos alguma barreira, é porque no papel não foi bem feito. No nosso papel foi. Porque estamos inseridos nas leis de Deus. E tudo funciona. Quando não funciona, é porque nós, como operários, nem sempre fazemos o que deveríamos fazer. Tá bem? Então, cabe sim, Cláudio, pensar nisso, nessa perspectiva, de, se houver alguma mágoa, sim, senhor, retificá-la. Tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados.
Está a pedir por aqueles que sofriam na espiritualidade, a pedirem preces e por aí fora. Como é uma doação, então que sirva a mais. Ok? Trabalho. Trabalho. É fantástico. Isto é mais impressionante que parece. É a nossa oportunidade de servir estando parados. Parados fisicamente, mas emocionalmente, doando, depois vais para as ações, que é do terreno, que é o ajudar a levantar, a pôr na cadeira de rodas, seja como for. Depois é a ação. Mas emocionalmente é o primeiro processo. Porque eu posso até... Agora, eu ficava convosco até a meia-noite. Mas não pode, porque você tem que fazer o almoço. Então, carrinho de rodas. Olha só uma ação do bem. Carrinho de rodas, estou a ajudar alguém, por aí fora. A pessoa precisa de ajuda, seja familiar, não seja, não importa. Estou ajudando. Ok. Se eu fizer emocionalmente, pensando no bem, no amor que tenho, tudo funciona. Ei, passou uma pedrinha. Ei, desculpe, olha, querida, magoa, tá. Verdade. Passa na pedra. Ei, outra pedra, oh meu Deus. Estado mental. Perceberam aqui a diferença? Eu fiz um teatrinho muito rápido. Perceberam a ideia? Não? A cadeira de rodas é a mesma, eu é que sou outro. Tudo bem? É como nós fazemos as coisas, como nós olhamos para elas. Vou brincar convosco. A gente para o carro de manhãzinha, vai sair, tira o carro da garagem, estamos com tempo, o filho tirou boa nota, o trabalho está a correr bem, eu chego e tem uma pessoa parada em frente à minha casa. E a pessoa vem, não, desculpa, eu tinha que parar. Oh, está tudo bem, tudo ótimo, deixa estar, não se preocupe. Não, que eu tenho que... põe a sua mãezinha no carro, eu tenho tempo, vai, estou um bocadinho atrasado, mas vai lá, eu resolvo. Tudo bem? Esse sou eu. Bem, acontece exatamente a mesma coisa. O senhor para o carro, vai ajudar a mãezinha, mas o meu filho tirou uma nota, eu estou com problema no trabalho, estou angustiado. Ai, quem é que vai pagar? Eu penso que é o outro, mas no fundo sou eu que vou adoecer, ficar nervoso, irritado e por aí fora. Então a grande lógica, né? É quando estamos a fazer o bem e orar, nós estamos melhores. Nós somos pessoas diferentes. Então tudo se relaciona de forma diferente. Então quando estou a pedir por esses que partiram, também pedir por tudo aquilo que está à nossa volta, também nos envolve a nós. Sim? Tudo bem? Quando se aborrecerem, o que é que fazem? Cometi um erro, arrependimento, agora vou corrigir. Olha, desculpa, eu estava aborrecido, o senhor não tem culpa nenhuma, desculpa. Está bem? Por isso é que existe a oração de São Francisco. Sim, exatamente. Por isso é que existe isso. Exatamente. Sim. Que é o trabalho, né? Onde estiverem as coisas menos boas, que eu vá lá. Então, tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. E íamos. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Pedir por todos. Não é, aquele é bom, eu vou pedir por ele. Um mal não vou pedir. Não. Quem está em sofrimento é que precisa mais. Que os bons espíritos o cerquem, que a tua luz brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham posternar-se a teus pés, humildes, arrependidos, submissos. Por quê? É para mim? Não, é para Deus. Porque quando eu compreendo as leis de Deus, eu vou buscá-las, eu me sinto bem. E eu estou a desejar que eles se sintam bem. Não é que se diminuam, não é esta a ideia. É que, em boa verdade, diminuindo o seu orgulho, cresçam. Okay? Pedimos-te igualmente, Pai, de misericórdia por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o depor. Está a falar de quem? Suicidas. Tudo bem? Quem não conseguiu suportar. E não é o suicídio imediato. É aqueles que entre nós, que a vida toda, maculamos e prejudicamos a nossa saúde para ver se vamos mais depressa, mesmo que de forma quase inconsciente. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Estou a sintonizar. Ou seja, eu estou a pedir por eles, eles sofrem. Nós somos assim. Nós não somos melhores do que aqueles que estamos a orar. Olha a humildade. E aqui o registro. Compadece desses servos indolentes, ou seja, que deixaram-se arrastar, que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças do futuro. Acontece todos os dias. Um suicida não pode receber nenhum tipo de bênção. Gente, são nossos irmãos e podemos estar no lugar deles. São filhos de Deus. Deus dá a todos aqueles que mais se comprometem com o mal
mais pessoas para nos ajudarem. Ah, mas isto está errado. Não está errado. Ele dá mais trabalho para os bons, porque a quem mais tiver, mais será dado, mas também é o auxílio àqueles que muito sofrem. Nós não devemos ser os justiceiros. O ponto de vista é o de Deus, não é o nosso. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Uau, eu posso ser perdoado. Há espíritos que se sentem tão mal com o que fizeram, que vão se fechando em si próprios e torna muito difícil o tratamento. A perspectiva do perdão fortalece a alma, mostra, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças da grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Muitas vezes a nossa dor íntima, ela vem de uma mágoa anterior sobre nós próprios e que nos falta perceber que Deus nos ama. Ok? Então vamos lá. Por um inimigo que morreu. Vai ficar para a semana. Eu não tenho inimigos, por isso. Eu não tenho inimigos de mal. César. Tenho amigos. César, posso te dizer que esta lição, em termos psíquicos, emocionais, leva-nos ao Cristo a olhar para, e eu não falava nisso todo, leva-nos a olhar para o Cristo diante de Judas Iscariotes, depois de ter sido traído, entregue às autoridades, e Jesus toca-lhe no ombro e começa: meu amigo. Meu amigo. É o que nós fazemos com quem nos trai, não é? Que nós queríamos gratidão. É, não é? Oh. Então não. Gente, vai ser. Então o Espiritismo é para nós crescer. Detalhe, vai ser. Então sorriam. Só não será se eu não acreditar. Qual é o nosso psicoterapeuta, nosso médico maior, nosso psicólogo, nosso exemplo? É Jesus. Se ele fez, é para fazer. Ah, eu não vou conseguir. Vós sois deuses, podeis fazer isto e muito mais. Não se referia somente às coisas da mediunidade e da cura. Era nesse transporte. Tá bem? Então, olha, nós vamos encerrar. Se alguém tiver alguma questão, eu tentarei responder muito rapidamente. Se não, vamos encerrar. Tá bem? Muito bem. Então vamos encerrar. Já que falamos de prece, compreendemos porque a nossa primeira busca deve ser com as forças superiores da vida. Nós temos Deus, nosso Pai, dentro de nós. Deus comanda todo o universo com leis amorosas e justas. Por isso nós procuramos Deus. A nossa referência, o nosso guia, modelo, que conseguimos materializar em nossa mente, dando-lhe uma imagem, é Jesus. Até nem pelo seu aspecto físico, mas pela enorme força moral, pelo exemplo vivo, que chega até nós e vamos descobrindo a pouco e pouco o grande caráter de sua mensagem em nossas vidas. Mestre amado, colocando-te em nossa tela mental, nós rogamos por todos aqueles que partiram e se encontram em sofrimento. Que eles tenham a mesma luz que nós temos hoje em vida, o que nos torna mais responsáveis, Mestre. Olhando em teus olhos, dizemos-te que ainda falhamos muito. Mas o nosso despertar a cada falha é mais rápido, porque uma nova consciência, querido amigo, vai tomando conta de nossas vidas e Tu és a nossa referência. Por isso aceita, Senhor, a nossa gratidão por esta manhã, pela oportunidade de estarmos juntos, de nos fortalecermos para mais uma semana. Quiçá
buscando na prece que nos ensinaste também a força, a sustentação para atender aos chamamentos que a nossa evolução tanto nos faz. Fica Jesus conosco, abençoando nossos companheiros de trabalho, família, no nosso cotidiano. E vamos orar em silêncio durante alguns instantes. Orando para pedir, para louvar ou para agradecer. Alguns instantes de paz. Abraçamos o Senhor com muito afeto. Nossos irmãos e irmãs, familiares, doando a nossa nova esperança, da luz que nos ilumina o pensamento e as emoções. E assim encerramos a tarefa da manhã, desejando que continues a iluminar os nossos lares, nossos compromissos, nossos melhores propósitos e ajudar-nos na vigilância. Essa sim também tão necessária. E tu nos disseste, Jesus, orai e vigiai. Muito obrigado, Senhor.